Como ler Eliphas Levi? Às vezes as pessoas ficam com dúvidas, não sabem por onde começar. Qual livro devo começar primeiro? Existe uma maneira certa de começar a ler Eliphas Levi? Existe um livro específico para se iniciar na sua obra? Ou para entrar neste grande labirinto de Eliphas Levi, como disse Stanislas do Gaitá? Essa dúvida de como ler Eliphas Levi vem desde o século XIX e continua até hoje. Fizeram esta mesma pergunta a Stanislas do Gaitá. Ele escreveu uma carta a Nicolas Brossel, na época, para responder sua pergunta. E aí ele indicou 3 livros do Eliphas Levi, que são A História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios e Dogma e Ritual de Alta Magia. Stanislas do Gaitá ainda acrescentou na carta que Nicolas Brossel lesse os 3 livros nessa sequência. Mais à frente, na mesma carta, ele fez outra pergunta sobre o Grande Arcano. E Stanislas do Gaitá respondeu o seguinte: o Senhor encontrará em Eliphas Levi as mais claras explicações que é possível fornecer. Como se vê, logo de cara, para entrar nesse labirinto de Eliphas Levi, como diz Stanislas do Gaitá, vamos precisar de um guia certo. E esse guia é o próprio conhecimento, é o saber. Sem ele não é possível. O dogma e ritual de alta magia começa com a filosofia, com Descartes, o filósofo místico e autor da famosa frase "penso, logo existo". E a partir dali, desta frase de Descartes, é que Eliphas Levi arremata com aquela frase do Gênesis, "sou o que sou", para alargar a compreensão. Eliphas Levi toma essas 2 frases, a de Descartes e a do Gênesis, para refletir a partir da carta número 1, o Mago, que é sobre o ser, quem sou. Quem sou? Esta é a frase que começa com a carta número 1. Há toda uma explicação a partir daí, mas que no momento não vamos fazer isso agora. A filosofia, como se vê, está presente desde o começo do livro. Ela é necessária não só para compreender o que Eliphas Levi trata na sua obra, mas porque ela é parte daquilo que podemos compreender da realidade e que dá forma e clareza aos pensamentos e ideias. Como filosofia quer dizer amigo do saber, da sabedoria, precisamos buscar e cultivar o saber, essa sabedoria. Eliphas Levi cita e sempre fala de Platão, Sócrates, Pitágoras e da escola de Alexandria. Começando por Platão. Por que Platão? Primeiro, porque Platão é divino, como diz a tradição. Como conta a tradição, Platão viajou, foi ao Egito em busca do saber dos sacerdotes egípcios, assim como outros filósofos gregos o fizeram. Porque o Egito era o centro do mundo, como disse Eliphas Levi, e atraía a todos que estavam em busca desse saber. Todos os livros de Platão chegaram até nós. Porém, de todos os livros que chegaram até nós, um não chegou, não porque tenha sido extraviado, mas porque Platão disse que não o escreveu, porque o que ele sabia ele nunca falaria e nem escreveria a respeito. Por muito tempo se procurou saber o porquê de ele não ter falado ou escrito nada a respeito disso. Os comentadores dizem que talvez isso tenha a ver com certos conhecimentos que ele adquiriu no Egito e que fazia parte de um conhecimento reservado. Fato é que sem Platão não haveria filosofia no Ocidente, porque ele é o pai da filosofia. É por causa de Platão que as questões mais difíceis e profundas entraram definitivamente para a filosofia, de modo que nunca se pode fazer a verdadeira filosofia sem ter passado por Platão. Isso é tão forte que ficou famosa aquela frase a seu respeito que diz que toda a filosofia ocidental não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. Platão é aquele que fala da eternidade da alma, de sua vinda a este mundo, da clareza de sua missão, ao mesmo tempo do total ofuscamento que ela sofre quando chega a este mundo. Platão é aquele que legou ao Ocidente o potencial utópico como dimensão do real, que abrem a perspectiva do futuro e constroem um horizonte utópico que gera forças do ainda não experimentado. Ele pensou um mundo em que se pudesse viver com justiça, mas a justiça de que ele fala não é a mesma que se fala corriqueiramente a cada julgamento ou aquela da política pequena.
é da justiça real que ele fala. Platão é aquele que fala do amor de forma belíssima no banquete. Ele é aquele que é um dos prenunciadores da vinda de Cristo, como disse Eliphas Levi. Mas Platão também nos legou a definição de conhecimento mais comum em filosofia, que é a crença verdadeira bem justificada. Por isso que Eliphas Levi fala tanto de Platão. Depois, com Pitágoras, Eliphas Levi encontra em sua filosofia e matemática a própria expressão da grandiosidade de espírito sóbrio e dedicação à busca da verdade. Pitágoras viajou muito, foi para o Egito, Pérsia e Caldeia para conhecer a ciência dos magos. Ele mesmo foi por muito tempo chamado de mago. Até hoje os comentadores ainda falam dessa atribuição que ele recebeu. Uma das histórias relacionadas a isso é contada por Eliphas Levi no seu livro História da Magia, em que Pitágoras adivinha que um navio que se aproxima do porto trazia um defunto. De fato, isso aconteceu. O navio entrou no porto um instante depois e trazia o corpo de um homem que queria ser sepultado em sua pátria. Na escola de Pitágoras, a matemática expressava a razão divina. Sabemos que a educação que se recebe hoje nas escolas não leva tanto a apreciar a matemática naquilo que ela realmente transmitia. Isso muitas vezes afasta ou não gera um interesse maior do aluno por ela. Por quê? Porque a matemática que se estuda hoje, diferentemente do que se procurava ensinar antes, é mais uma abstração mental, um ente de razão. Não vai além disso. Mas para Pitágoras e sua escola, a matemática não era o que nós abstraímos mentalmente das coisas, mas a própria realidade, a física das próprias coisas. Porque todas as coisas derivam de números. Depois vem a escola de Alexandria, fundada em Alexandria, no Egito, no final do século II d.C., por Amônio Sacas. O caráter eclético da escola de Alexandria não separava a filosofia platônica e o misticismo. Ali, a astronomia assumiu o caráter verdadeiramente científico, com a distinção que se começou a fazer entre astronomia e astrologia. Eliphas Levi tinha uma admiração muito grande por essa escola magnífica, muito recomendada por ele àqueles que querem compreender as bases da arte hermética. Amônio Sacas, que ele admirava tanto por manter a filosofia divina perdurável e sem sofrer adulteração. Plotino, aquele que fala do uno, de onde vem a alma e que se reintegra depois de passar por este mundo. Ele entendia e afirmava que a união mística com Deus ocorre não através de uma graça natural, mas por uma energia espiritual natural. Hipácia foi esta filósofa que, na pura tradição grega, acrescentou à sua obra a soma dos saberes da humanidade e contribui ativamente para a transmissão do saber. Mas sua obra foi consumida pelas chamas do fanatismo que queimou a imensa biblioteca de Alexandria. Seus estudos estavam voltados para a aritmética, geometria e astronomia. A beleza física de Hipácia, dizia Levi, a iluminou com a beleza de seus pensamentos. Depois vem a Cabala. Eliphas Levi vai fazer da Cabala a nervura real de sua obra. A Cabala, por exemplo, te leva a entrar nos primeiros capítulos do Gênesis e explica aquelas questões do começo de tudo, de uma forma mais ampliada do que aquelas leituras ao pé da letra que é muito comum e é muito explorada nos programas religiosos. A Cabala é uma interpretação metafísica e científica da criação. Trata da natureza da divindade, do processo da criação, da natureza do bem e do mal, do ser, da cosmogonia, além de representar todos os campos do conhecimento e da existência, aprofundando a compreensão das subdivisões da matéria e dá forma àquilo que define a ordem e a cadeia dos fenômenos que atua por meio da matéria. Assim também com o tarô. Este é muito necessário também. Você deve adquirir um para acompanhar, meditar e viajar por esse simbolismo todo do tarô que é esplendoroso. Para isso você terá também de entender de simbolismo. Entender de simbolismo não é uma questão de conhecimento intelectual,
Não, simbolismo é você se familiarizar com tudo o que é símbolo, com sua natureza, já que tudo é simbólico. O símbolo comunica alguma coisa, preserva ensinamentos. Você precisa de livros sobre simbolismo. Existem vários. Pode-se perguntar agora se é necessário esse estudo introdutório para ler Eliphas Levi. Se pensarmos que Eliphas Levi é aquele que fez emergir todo um conhecimento de um passado distante, quando ninguém mais sabia dessas coisas, eram seus poucos homens que mantinham esse interesse pelos mistérios e que ainda viviam numa Europa do século XIX, mas ainda à sombra da Idade Média, como disse um ocultista. E mesmo um ocultista como Francis Barré não conseguia ser lido porque não tinha a força da repercussão. Mas é quando Eliphas Levi publica o Dogma e Ritual de Alta Magia que as hastes do antigo saber oculto emergem novamente. Graças ao seu dom, ele fez renascer novamente no velho continente as chamas da luz que brilhou há muitos séculos passados. É como se erguesse as majestosas colunas dos antigos templos e acendesse novamente as suas luzes. Penetrar nesse terreno exige uma introdução aos conhecimentos que fazem girar a chave na fechadura desses mistérios. Fica uma lacuna ao tentar compreender Eliphas Levi sem conhecer aquilo que ele mesmo exige e recomenda que se aprenda, caso queira ser um homem de conhecimento, ou seja, conhecer um pouco das ideias do divino Platão. Ele vai mostrar o que é conhecimento, o que é o mundo das ideias, a ideia e forma, termos que Eliphas Levi repete o tempo todo na sua obra. O que é justiça, o que faz com que os homens sejam tão ignorantes. A filosofia na escola de Alexandria que fundamenta e demonstra os princípios absolutos que conciliam as contradições e as antinomias. A cabala e a metafísica, que explica a criação, a subdivisão da matéria e a manifestação dos atributos do ser no universo. O tarô e o simbolismo da jornada, a mitologia e sua árvore que liga todos os galhos de um tronco arquetípico, o simbolismo, que é aquilo que exerce uma função mediadora de estender pontes, ligar, juntar, reúne elementos separados, reúne terra e céu, matéria e espírito, a natureza e cultura, o real e o sonho, o inconsciente e a consciência. Ter conhecimento da Bíblia é indispensável e seu estudo não pode ser feito ao pé da letra como toda leitura desse porte. Tudo isso engloba, reúne e explica a alta magia, a alta filosofia, a alta teologia, a alta ciência e a alta cabala, e que Eliphas Levi escreveu e explicou, e afirma que esses conhecimentos é que poderiam mudar o mundo, e que reergueria os homens do lodo e da ignorância, que os torna tão infelizes e que faz da terra um lugar de muito sofrimento. Eliphas Levi imaginava uma nova forma de transformação pessoal e coletiva, e essa transformação se daria pela magia. A magia está em todos os lugares e em todas as coisas, e os seres humanos tinham amplo acesso aos poderes mágicos, dizia ele. Mas é bom que se entenda que ele, ao se referir à magia, não se trata do que corriqueiramente se pensa dela. Ele fala da magia que é a compreensão do mundo que nos rodeia. É a magia como instrumento da bondade divina para a elevação e cumprimento de um propósito grandioso que transforma pessoal e coletivamente, como ele dizia. Portanto, essa dica de leitura prévia tem o intuito não só de facilitar a leitura, mas o próprio entendimento dela, e que já foi recomendada por Eliphas Levi. Ela é o fio de Ariadne que conduz à entrada do labirinto de Eliphas Levi. Feito isso, leia os 3 livros de Eliphas Levi na sequência que Stanislas do Gaitá indicou, com certeza que, como ele mesmo disse, você poderá, de início, guiar-se de tal maneira no labirinto das 1000 explicações de Eliphas Levi que será cômodo chegar por si mesmo e vislumbrar a verdade.